Olá pessoal, tudo bem? Esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, vocês já têm disponível ele ali no ambiente do Google Class, né? Nossa terceira aula sobre cinética química, né? Pelo menos a aula no tempo dos slides, eu já fiz mais encontros, mas só para manter uma certa ordem, o que eu vou começar no vídeo de hoje é sobre essa denominada terceira aula sobre cinética. Bem, antes de começar a aula, eu gostaria de guiá-los em um momento de introspecção que vai ser muito útil e que vai nos trazer um entendimento de uma maneira bem fácil, bem tranquila, tá bom? Então, olha só, eu comentei com vocês sobre a velocidade, né? Velocidade da reação, velocidade de uma maneira global, né? Eu também comentei muito com vocês sobre concentração, que a gente sempre expressa entre colchetes, ou sempre você vai ver em algum livro os colchetes de algum número dentro, né? Então, a concentração, embora existam outras unidades de concentração, para facilitar aqui, a gente sempre vai utilizar essa daqui, a mol por litro, tá bom? Mol vezes litro na menos 1. Também é a mesma coisa que mol por litro, ou também muitas vezes em alguns livros está só um mzão, tá? Beleza, então mol do que? Do soluto por litro de solução. A velocidade sempre tinha alguma coisa a ver com a concentração e alguma unidade de tempo. Perceberam? Por exemplo, até aí, acho que todos os slides que eu até agora apresentei, sempre quando falava em velocidade, falava em algo do tipo mol vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1. Ou, se não era segundo na menos 1, era minuto na menos 1, ou também hora na menos 1, ou no último vídeo, no último exemplo, eu tinha até dias, né? Então, mol por litro por dia na menos 1 também, que era o exemplo da penicilina. Então, a velocidade é a coisa, porque assim, óbvio, né? Da onde que vem a expressão da velocidade? Não é a variação da concentração em relação à variação do tempo, né? Quais são as unidades de concentração? Tá aqui embaixo, mol por litro. Tá? E você sempre vai colocar as unidades de medida para que você saiba com o que você está lidando, né? Então, mol por litro inicial, mol por litro final, essa diferença também vai ser em mol por litro. Perfeito? Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial, se for segundo, minuto, hora, século, tanto faz, vai também ter uma resultante que vai ser esse tempo. Então, você tem mol por litro dividido por segundo. Por isso, quando eu escrevo em uma só linha, no caso de se a unidade temporal for segundo, né? Mas lembra que pode ser minuto, horas, dias, séculos, mol por litro. Eu gosto sempre de deixar nessa notação aqui segundo na menos 1, porque aí fica tudo na mesma linha. Beleza. Então, nós vimos a velocidade e a concentração. Mas quando eu expresso uma lei de velocidade, vocês já perceberam que tinha uma coisa assim, né? De uma maneira genérica. A velocidade é igual a uma constante de velocidade que é expressa ali, é obtida experimentalmente, e isso aí poderia ou não ter uma dependência com a concentração da espécie X. Qual que é a unidade de medida de K? K tem unidade de medida? K não é uma constante? Será que ela tem, então, uma unidade de medida ou é só um número? Tem, né? Tem uma unidade de medida. E eu consigo expressar essa unidade de medida quando eu equaciono, pego uma lei de velocidade igual àquela que eu anteriormente tinha feito. Uma vez que eu conheço
as unidades da velocidade, uma vez que eu conheço as unidades de concentração e a dependência de todas as concentrações, eu consigo facilmente equacionar a constante de velocidade. E, óbvio, eu consigo expressar isso não como um número solto, como um número qualquer, mas sim como um número que reflete a magnitude da variação de uma grandeza. Se ele tem uma grandeza, nós precisamos sempre colocar essa grandeza. Isso é importante, tá? Para tudo na vida, ainda mais na aula de cinética. Então, como eu estava falando, aqui eu já pego do slide que fica mais bonitinho, mais fácil de entender, né? Então, eu peguei para uma... Agora anotem bem. Eu peguei uma lei de velocidade, onde a velocidade da reação, tá? Aqui, ó, velocidade igual a constante vezes A vezes B. Portanto, a minha reação era A mais B indo para qualquer coisa, X, sei lá, não interessa, mas eu percebi que a velocidade dependia somente de A e de B, então tanto fez quem vem depois. Eu fui lá no laboratório e percebi que só tem dependência com essas duas concentrações de A e de B, tá bom? A e B, portanto, A e B. Logo, se eu tenho A e B, e eu sei que a concentração de A em mol por litro, a concentração de B em mol por litro, e por acaso do destino, essa velocidade aqui está expressa em mol por litro por segundo, eu consigo, numa álgebra muito simples, isolar o K, né? E obter o valor numérico e também a unidade de medida. Então, é fácil, né? Se você pegar também, ó, aqui, concentração de A e de B, mol por litro, vezes mol por litro, vai dar mol ao quadrado sobre mol ao quadrado, litro na menos 2. Aí você passa dividindo por mol por litro por segundo. A resultante vai ser mol por litro vezes mol na menos 1, vezes segundo na menos 1. Perceberam por quê? Porque, obviamente, aqui, ó, eu tenho mol ao quadrado vezes litro na menos 2. Eu paro que surgiu desse produto aqui, perfeito? E eu passo esse produto dividindo o que eu tinha aqui. Então, mol ao quadrado, litro na menos 2, vai ser igual a minha constante de velocidade, a unidade de medida da minha constante de velocidade. Como eu tenho mol aqui, vai ficar mol na menos 1. Como eu tenho litro na menos 1 e litro na menos 2, a resultante, você pode pensar, pode passar o litro na menos 2 e cancelar ali e tal, vai dar litro somente. E, obviamente, o segundo na menos 1 vai continuar ali. Perfeito? Então, você tem uma constante de velocidade K que tem essas unidades de medida: mol na menos 1, litro, segundo na menos 1. Se você está com dúvida ainda, pegue um pedaço de papel, uma caneta e faça esse passo a passo. Você vai perceber que você vai chegar às unidades de medida para o K, para a constante de velocidade, respectivas a essas unidades, quando você só tem a dependência de A e de B. Por quê? Porque agora a gente já sabe que se eu quero achar K, eu preciso dividir V por A e B, e que eu sei que se eu quero achar as unidades de medida, eu tenho que pegar as unidades de medida de V e dividir pelo produto das unidades de medida de A e de B. E se eu sei que a minha reação é só entre A e B, aí eu consigo um valor de unidade de medida de K, que é isso daqui. Mas e se a minha reação, por exemplo, for de ordem 3, ordem 4? Se a reação não for A e B, a reação for A, B, C, D, né? Eu vou ter aqui também
vezes B, a vezes C, vezes D, e aí eu tenho um valor, talvez o valor numérico também vai ser alterado, mas agora eu estou falando só em unidade de medida. A unidade de medida de K vai se alterar se eu tiver mais espécies, C, D, e também vai se alterar se eu não tiver nenhuma espécie. A gente já viu isso. Nós vimos há 2 vídeos atrás que se você tiver, por exemplo, no caso da degradação da amônia, não importa a concentração, ela não depende, ela simplesmente vai degradando, ela é ordem zero em relação à concentração da amônia, a velocidade só depende de K. E aí, claro, velocidade igual a K, fica meio fácil responder, achar o valor da unidade de medida de K, perfeito? E aqui nós temos isso. Aqui nós temos uma tabelinha que eu compilei com todo carinho e amor aqui para vocês, aonde é óbvio que você tem que se atentar ao que eu quero mostrar aqui. Eu fui calculando o valor de K para quando eu tenho diferentes leis de velocidade, como é aquele primeiro exemplo aqui, ó, quando a velocidade for igual a K, que era o exemplo da amônia se degradando, do NH3 indo para 3, isso aqui é assim, né, 3 H2 mais 1N2, né? Chama um exemplo assim. E aí nós tínhamos a não dependência, a lei de velocidade dessa reação era simplesmente K vezes a concentração da amônia elevada a zero, que isso aqui tudo tende a 1, então a velocidade era igual à constante de velocidade. E aí quando eu tenho isso, eu estou falando que a ordem da reação em relação à amônia é zero e que as unidades de K vão ser ali as mesmas da velocidade, então litro por mol por segundo. Quando eu tenho o exemplo anterior, né? Vamos voltar ao exemplo anterior. Então, continuando, se eu tiver, por exemplo, aqui o exemplo A mais B, né, que era uma reação inconvencional que nós já vimos outras vezes, bem, eu mostrei aqui onde que eu chego a esse valor, e é o que nós temos aqui embaixo, né, na terceira linha dessa nossa tabelinha. Então, ela mostra que as unidades de medida para essa reação, né, vai ser dependente, obviamente, daquilo que eu comentei, dessa concentração, ou seja, das unidades de medida de todas as espécies envolvidas, e também a unidade de K vai depender também da velocidade. Então, note que se eu aumentar aqui, eu vou dessa linha para essa linha e compare, né? Note que eu tenho 1 litro a mais, né? 1 litro e mol a mais, né? Porque é justamente essa unidade de medida que eu precisaria para uma terceira espécie. Antes só tinha A e B, que era em mol por litro, e aqui eu tenho mais 1 mol por litro, né? Mais 1 litro, menos 1 e mais 1 mol. Então, essa é a magnitude da diferença das unidades de K. E isso vai ser um pouquinho interessante a gente saber, porque sempre que a gente precisa escrever a lei de velocidade, muitas das vezes a gente precisa atribuir os valores corretos e bem como algumas das vezes simplesmente conhecendo as unidades de medida de K me possibilita saber qual é a ordem de dependência. Imagine que eu tenho uma reação ali, como eu tinha dito anteriormente, A, B, C e D. Eu consigo, por exemplo, encontrar de alguma outra forma a unidade de medida que K assume e com isso eu posso inferir a dependência com cada uma dessas espécies. Talvez, por mais que a reação tenha as espécies A, B, C e D, talvez ela não necessariamente precise da espécie C nem B. Então, conhecendo o valor de K, ou conhecendo as unidades de medida de K, eu já consigo exprimir a lei de velocidade, a expressão que estabelece a relação entre velocidade e concentração. E isso nos é útil. Então, vamos a um exemplo aqui, né? Eu tenho como determinar a lei de velocidade, mas agora sim de um exemplinho que está começando a ficar mais complicado. Eu tenho uma reação entre o NO e o bromo, gerando NOABr, e essa reação
ela foi investigada variando as concentrações tanto do NO tanto quanto do BR, do bromo molecular. Então, notem que eu consigo exprimir com facilidade a velocidade, e aqui ele pede, na verdade, determine a lei de velocidade e o valor de K. Então, eu sei que eu vou ter uma velocidade que vai depender de K, né? Que o K é a constante de velocidade. E agora me resta saber se essa velocidade dessa reação, ela depende ou não de NO. E como é que eu consigo saber se depende ou não de NO? Olha para a tabela aqui embaixo. Aqui você tem a primeira coluna do NO, a segunda coluna do bromo, as velocidades iniciais da terceira coluna e as 5 corridas cinéticas. Se eu quero saber se a concentração de NO afeta a velocidade, eu preciso encontrar e comparar algumas corridas cinéticas que eu tenho a variação do NO para saber se há uma interferência dessa concentração na velocidade ou não. E eu só consigo vendo, fazendo, calculando. Então, olha a corrida cinética número 1, a corrida cinética número 4 e a corrida cinética número 5. O que elas têm em comum? Todas elas têm a mesma concentração de bromo. 0,10, 0,10 e 0,10. Por quê? Porque o cara que fez no laboratório esse ensaio, ele quis, tá? Mas por que isso é interessante? Porque aqui eu tenho constante o valor da concentração de bromo. Eu não preciso me preocupar com esses caras quando eu estou olhando só para as corridas cinéticas 1, 4 e 5. Então eu consigo isolar, né, essas concentrações, isolar o efeito da concentração do NO nessa reação. De cara você já consegue perceber, ó, na primeira reação, a velocidade inicial era de 12 mol por litro por segundo, quando a concentração do NO era 0,10. Quando é dobrado a concentração de NO, ou seja, 0,20, aqui na quarta corrida cinética, a velocidade quadruplicou. Perceberam? Aqui você dobrou, aqui você quadruplicou. Quando eu comparo a corrida 1 e a corrida 5, note que triplicou, né? Triplicou a concentração. E qual é o efeito na velocidade entre a corrida 1 e a 5? Ela subiu aí, sei lá, 9 vezes? Isso, 9 vezes, né? Na última semana eu já coloquei um esquema muito simples para você conseguir calcular a dependência, né? Então fazia ali o logaritmo de uma concentração e de outra, e você conseguia expressar o que? Esse valor. A gente já percebeu que não é linear, né? Não é linear. Então, qual é o número que tem que ir aqui em cima que vai fazer essa expressão fazer sentido? Bem, para encontrar esse valor, você deve ter visto o último vídeo. Eu até parei de gravar aqui por causa que eu lembrava que eu já tinha comentado sobre isso, que era quando eu mostrei aquela série ali que fazia o logaritmo de uma concentração em relação a outra e eu obtinha o valor dessas espécies. Eu já percebi que eu já fiz esse exercício lá para vocês, né? Mas eu acho que só não tinha explicado exatamente essa questão real. Mantenho isso aqui constante e vario isso daqui, mantenho esse daqui constante e vario o resto. Então, por motivos que você já deva, obviamente, ter visto lá no outro vídeo, você agora já sabe que a concentração do NO tem uma dependência quadrática com a velocidade. Então,
aumentando a concentração do NO, a velocidade vai elevar-se ao quadrado dessa magnitude. E você também, eu também fiz lá, eu lembro que eu fiz, você vai perceber que, vou pegar aqui em azul, a dependência do bromo, da concentração do bromo, também fica fácil aqui, né? Como antes eu tinha feito, obviamente você já viu lá no outro experimento, mas eu vou explicar aqui novamente. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Eu vou pegar corridas cinéticas onde a concentração do NO seja constante. Então, 1, 2 e 3 são 3 experimentos onde a concentração do NO é constante, 0,1, né? E a concentração do bromo muda de forma sistemática, dobra e triplica, né? Então, eu posso isolar a concentração do NO, nem preciso me preocupar com isso. Isso aqui também não vou me preocupar. E eu só comparo os experimentos 1, 2 e 3 e as suas respectivas velocidades em relação à concentração de bromo. Quando eu faço isso, eu percebo que ao dobrar a concentração de bromo do experimento 1 para o 2, eu dobro a velocidade. Ao triplicar a concentração de 1 para o 3, eu triplico. E aí fica fácil, mas você também pode fazer por aquela razão de logaritmos, e você vai perceber que o número que deve ir aqui em cima é o número 1. Perfeito? Então, beleza. Eu consegui agora expressar exprimir, né, uma razão ali entre velocidades e concentrações. Então, eu cumpri o primeiro objetivo do experimento, ou do exercício, né? Determinar a lei de velocidade. O que é determinar a lei de velocidade? É isso que eu acabei de fazer, tá? É isso que eu acabei de fazer. É expressar a dependência da velocidade em razão da dependência com as espécies envolvidas. Por causa que não é trivial expressar isso dessa maneira, né? Eu precisei comparar as concentrações para conseguir obter a dependência da velocidade com essas concentrações. Então, quando eu pego os valores numéricos, né? E olha que coisa legal que fica. Como eu conheço a lei de velocidade, que é essa expressão aqui, eu posso pegar qualquer uma dessas corridas cinéticas, porque todas elas me fornecem informações da qual vou conseguir obter a constante de velocidade, porque ela é constante, né? Falei aqui no ouvidinho para te lembrar isso, ela é uma constante, né? Então a constante de velocidade ela vai se conservar. Então eu vou pegar aqui a corrida cinética número 1, uma vez que eu já consegui entender como que as concentrações vão influenciar na velocidade, eu consigo expressar o valor da constante de velocidade. Então eu só vou substituindo, 12 mol por litro por segundo é igual a minha constante de velocidade, que é igual a 0,1, que tem que multiplicar 0,1, vou colocar entre parênteses, melhor, vou colocar entre colchetes aqui para lembrar que é 0,1 ao quadrado e 0,1 elevado a menos 1. Por quê? Como assim? Da onde que surgiu esses números? Surgiu daqui, velocidade, o primeiro termo da expressão é o que? Velocidade é a última coluna aqui, 12 mol por litro por segundo. Beleza? Constante de velocidade, minha incógnita. A concentração do NO, 0,1. Eu estou pegando todos os dados da primeira corrida cinética. 0,1 elevado ao quadrado. 0,1 elevado ao quadrado.
que multiplica 0,1 elevado à primeira potência, que é 0,1. Né? Não tem muito erro. E aí eu consigo equacionar isso daqui. Então, note que o professor sempre coloca as unidades de medida, assim como você também tem que fazer aí no exercício, no exemplo, no caderno, em qualquer lugar. Né? E eu tenho que lembrar que aqui vai ser 0, você pega a tua calculadora quando você tem dúvidas e você vai precisar dela durante muitos dos exercícios. E agora sim, é 0,1 elevado ao quadrado, que é tranquilo, né? É a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1. Eu estou sem minha calculadora científica, daí por isso que ficou parecendo que eu não sei fazer cálculo de cabeça. É 0,01, né? Mol ao quadrado litro na menos 2, que vai multiplicar novamente o 0,1 mol por litro. Aí você multiplica tudo isso aqui de volta, expressa conforme deve fazer. Vou colocar já o K desse outro lugar aqui, né? K, então tem 12 mol por litro por segundo. E aí eu pego isso daqui e multiplico por 0,1, que é 1 vezes 10 a menos 3. E aqui você precisa lembrar que você vai multiplicar mol ao quadrado por mol, então mol ao cubo. Litro na menos 2 vezes litro na menos 1. Então, litro na menos 3. E agora você consegue organizar tudo isso daqui e dividir 12 dividido por 0,001, que é 1 vezes 10 a menos 3, que é o meu resultado, né? 12 vezes 10 na 3, então tinha cadê minha câmera? Aqui. Eu tinha mol dividido por mol ao cubo, né? Então é a mesma coisa que mol vezes mol na menos 3, então fica mol na menos 2. Litro na menos 1 vezes litro ao cubo, que é igual a litro ao quadrado, e segundo na menos 1 sobrou. Então sobrou o segundo na menos 1. Então o resultado final é K igual a 12 vezes 10 na 3, mol na menos 2, litro ao quadrado e segundo na menos 1. Lembre que você não vai encontrar esse valor aqui, né? Será que vamos na tabela? É que na verdade é uma reação de ordem 3, né? Isso que a gente fez. Porque qual que é, aliás, uma perguntinha de prova, que maravilha, né? Qual é a ordem da reação? A ordem da reação em relação ao NO é isso daqui, 2, em relação ao bromo é isso daqui, 1. Então, mas a ordem da reação total é igual ao somatório desses expoentes, igual a 3. Vai ali na lei de velocidade que tenha uma ordem igual a 3. Uma lei de velocidade de ordem igual a 3. E você pode ter mais de uma lei de velocidade que tem essa ordem. Aqui, quando você olha para 2, você percebe isso. Tá? Ambas dessas duas equações são para ordem 2 e elas vão ter a mesma magnitude, a mesma unidade de medida de K, embora a lei de velocidade seja diferente. Né? A lei de velocidade e K são duas coisas distintas. Então, a lei de velocidade igual a 3, embora a velocidade ali que a gente viu era a concentração de A dependia ao quadrado e a dependência com B dependia da primeira potência, o somatório desses expoentes A e B
é igual a 3, né? Então, o somatório é igual a 3, então a ordem é igual a 3, então a unidade de medida tem que ser algo litro ao quadrado, mol na menos 2, segundo na menos 1, que é o que eu obtive aqui. Então, resultado numérico e unidade de medida concordando com até o que está tabelado. Precisa decorar o que está tabelado? Não, não precisa. É só lembrar de fazer a álgebra de maneira correta e usando todas as unidades de medida. Porque na prova é óbvio que eu quero que você coloque as unidades de medida de maneira correta. Então, se você errar a ordem da reação, você já vai errar isso também e vai ficando tudo errado, né? Então, aqui é um exercício bem bacana, bem legal, que sumariza tudo o que eu mostrei, né? Ou seja, você precisa escrever a lei de velocidade. Para fazer isso, você precisa entender a dependência da velocidade com as concentrações. Ao fazer isso, você também precisa verificar se essa dependência é linear ou depende com algum outro expoente, como é o caso ali do NO, que a gente viu que o expoente era número 2. Após isso, você consegue, pegando qualquer um dos ensaios cinéticos, notem uma coisa que também é sempre pertinente e todo ano acontece e que é importante eu frisar aqui. Vocês perceberam que eu fui fazendo o cálculo aqui, né? Eu peguei valores, todos esses valores aqui são respectivos à primeira corrida cinética, né? A corrida cinética número 1. Perceberam isso? Eu poderia ter pego a corrida cinética número 4? Sim. Ia dar o valor de K, o valor da constante de velocidade, seria qual? Mesmo colocando aqueles outros valores ali, seria esse mesmo valor. 12 vezes 10 na terceira potência, 12 vezes 10 ao cubo, mol por litro na menos 2, litro na mol na menos 2, litro quadrado segundo na menos 1. Seria o mesmo, por quê? Porque embora tenha aumentado a velocidade, as outras espécies também aumentam. Então você vai, como tem uma divisão ali, vai ficar tudo sendo dividido pelo mesmo valor, então você não tem alteração, fica constante a constante de velocidade, né? Então você poderia pegar qualquer um desses ensaios, colocando os valores ali, você obteria o mesmo valor de cada constante de velocidade. Então a constante de velocidade é um número que indica quantos mol, o quanto de matéria por unidade de tempo que é consumida nessa reação. Isso é relevante para nós. Você então expressou a lei da velocidade, viu a dependência da velocidade com as concentrações, expressou a constante de velocidade e bem como fez ali todo o labor para ficar bonitinho, ficar com as unidades de medida e deixar coerente com o que é o estado da arte de qualquer tipo de ensaio químico, né? Tem que fazer sempre da maneira mais correta possível, isso é importante. Porque eu acho que aqui tem mais uns exercícios, tá? E são exercícios análogos. Perfeito? Opa, me desculpem aqui, estou perguntando, isso deve ser chato de ver. Agora sim, mais limpo. Eu tenho mais 2 exercícios que são perfeitamente análogos com o que a gente acabou de fazer, tá? Então, por favor, façam esses exercícios aqui, tá? Esse primeiro, que tem para você determinar a lei de velocidade e o valor de K, e segue os mesmos passos aí que foi feito anteriormente, e até é bem mais simples esse. E também tem esse que é um pouquinho mais capcioso, tá? Mas usando aquele esquema daquele vídeo que eu havia passado para vocês na semana passada, vocês vão perceber que chega com facilidade aqueles valores da dependência da concentração com a velocidade, não é nada difícil. Porque agora eu gostaria de iniciar, pelo menos por uns 10 minutinhos, para finalizar essa aula, eu gostaria de começar um conteúdo que é muito importante e que agora vai ser o tema aí das próximas aulas, tá? Que é a lei das velocidades integradas. Então, a gente só está analisando a dependência da velocidade, mas
Conforme vocês já entenderam, muitas das vezes nós precisamos conhecer com exatidão como que vai ser o comportamento, ou como que é o comportamento, né, de uma determinada reação. Vocês já viram, isso aqui está no outro slide agora, que o perfil da variação da velocidade, a velocidade da reação, ela varia com o tempo. Por isso que ela não é reta, não é uma constante. A velocidade ela não é constante, ela vai diminuindo. Então, com o passar do tempo. Então, se eu integrar isso, eu consigo ter uma melhor visão de como que é o processo em termos médios ao longo do tempo. Então, isso é interessante, né? Para, por exemplo, aqui a decomposição de poluentes, e a formulação do medicamento. Aqui tem um exemplo específico, né? Que vamos dar uma olhada aqui no experimento da gota de piche. Vocês já viram esse experimento? Creio que não, mas esse experimento aqui ao lado com esse simpático senhor é um dos experimentos mais demorados do universo, né? Ele tem um funil de Bichner com uma amostra de piche, de betume, né? Hidrocarboneto policíclico aromático muito complexo e muito ramificado, que foi posto, então essa amostra de piche quente foi posto nesse funil, e percebam aqui embaixo que tem uma leve gota sendo formada, né? Então é uma coisa extremamente viscosa, né? Viscosidade e densidade são duas coisas bem distintas, né? Viscosidade está relacionada à tensão na fluidez, né? Então aqui no exemplo tem, aqui ao lado, tem um footage aí do quando o experimento finalizou, ou seja, tem um relógio aqui, note que você tem até os dias passando e a gota de piche está levemente caindo, e note que já é 9 de julho, 10 de julho, 11 de julho. Na verdade, esse experimento aqui levou acho que 70 anos, né? E obviamente a gota foi se formando, tudo isso levou um tempo. Vocês podem pesquisar aí, agora tem um exato momento de quando isso aconteceu, né? Mas tem todo, aqui no Wikipedia mesmo, mostra como que foi o início do experimento e quem inventou de fazer isso. Simplesmente para... aqui ó, a primeira vez, o experimento começou em 1927, tá? Quando colocaram piche naquele funil e aí cortaram em 1930, tipo, reguaram ali a gota, e a primeira gota de óleo caiu em 8 anos depois. Aí depois, em 47 nós temos mais 9 anos, em 54, 62, 70, a última gota ali que foi vista foi em 2014, onde você teve aquele vídeo. Então, agora note que está diminuindo a velocidade, conforme eu tinha comentado, né? Reações químicas e processos físicos também, eles vão ter o tempo, a velocidade diminuída, né, em relação à concentração da espécie. Então, note que desde a 8ª gota até a 9ª gota levou 14 anos, né? Da 7ª gota para a 8ª levou 12, então, e antes levou 11, né? Então você está tendo um aumento tempo de intervalo de uma gota a outra, está diminuindo a velocidade com que essas gotas caem. Então a próxima gota aí, se essa cair em 2014, provavelmente mais lá por 2030 vai cair a próxima gota. E aí você deve estar pensando, para que eu quero saber a velocidade de escoamento de uma gota de óleo de piche, né? Um pouco irrelevante isso para a minha vida. É bem irrelevante, mas se você parou para pensar no que eu falei nos últimos 2 vídeos, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Porque como tanto reações químicas como processos físicos, eles acontecem em uma certa velocidade. Conforme vai passando o tempo, essa velocidade vai diminuindo. Então, aqui é só para ilustrar processos, que sei que é irrelevante a gota de piche, mas para ilustrar que alguns processos podem demorar anos, séculos, né? Por exemplo, o processo de degradação do núcleo do carbono 14
O isótopo radioativo mais estável é o carbono 12, mas existe um isótopo em específico, o carbono 14, que ele demora muitos anos, séculos para decair. E isso nos é útil, por exemplo, para fazer a datação de um mineral, de um pedaço aí de dinossauro, de qualquer coisa, né? Eu consigo saber pela concentração de carbono 14 o quanto tempo esse objeto tá aí na natureza. Então, para fazer a datação de um fóssil, por exemplo, é extremamente útil, mesmo que seja uma cinética extremamente demorada. Para cada ciclo, né, leva centenas de anos. Então, mesmo processos que são demorados, às vezes têm um interesse incrível para nós, né? Então, como que eu consigo integrar tudo isso para conseguir exprimir uma lei, né? uma equação que me permita não só entender como que vai ser daqui a 10 anos, mas sim daqui a 100, daqui a 1000 anos, né? Então, para que eu consiga entender, eu preciso primeiro saber a lei de velocidade. E vocês já estão aptos a isso, né? Vocês já sabem como que é a lei de velocidade. Agora, daqui para frente, eu consigo simplesmente, com um algebrismo muito simples, determinar essa integral de velocidade da reação. Mas como já estamos quase com 40 minutos aqui, né, 41 minutos, eu acho pertinente deixar isso para o próximo vídeo aí, tem o carnaval, né? Então eu deixo para a próxima etapa, para a próxima semana, que aí eu retomo esses comentários sobre por que eu preciso saber fazer essas leis integradas de velocidade, como elas me são pertinentes, como elas são úteis. E aí são vários passos algébricos que eu quero apresentar um a um, e isso vai levar um tempão, né? Então, por hora eu só queria mesmo fazer aquele exercício e começar a introduzir essa parte sobre leis de velocidades integradas. E aí na semana que vem nós voltamos aí, né? Eu continuo esse conteúdo e mostro todas as etapas do cálculo. Perfeito, pessoal? Se cuidem, até semana que vem.